Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Quem vos fala é Leonardo Furtado e esse vídeo aqui para encerrarmos o tema generalista sobre os modelos de referência OSI, a suíte TCP/IP. Foi falado muita coisa, numa escala de complexidade muito baixa, mas que eu procurei esclarecer para vocês da melhor forma que pude, para que serve o modelo de referência, dando exemplos, onde exatamente as redes não funcionam conforme os modelos sugerem, aquela coisa toda. Isso aqui é uma sequência, uma linha de raciocínio. Se você está viajando, caiu de paraquedas aqui no vídeo agora, dá uma conferida nos episódios anteriores que eu tenho certeza que você não se arrependerá. O que esse vídeo aqui falará? Um resumo do entendimento de muita coisa falada sobre os modelos de referência, né? O OSI e o TCP/IP nesse caso. Vamos resumir esses entendimentos da seguinte forma. Primeira coisa, o que nós sabemos a respeito do modelo de referência OSI ou então a suíte TCP/IP? Em primeiro momento, óbvio, não são padrões, não são normas. São o que então, Leonardo? São modelos de referência, criados lá atrás para fomentar o desenvolvimento de padrões abertos, estimular a interoperabilidade, a especialização de componentes, coisas que eu veria aqui agora. Vamos ver bullet por bullet aqui. O passo 1, acabei de falar, né? Isso aqui não é. O OSI e o TCP/IP não são padrões, não são normas. Há padrões, obviamente, para tudo no TCP/IP, mas o OSI em si, ou a suíte TCP/IP conforme ditada pelas camadas, isso não tem nada a ver com padrão, tá? São modelos de referência. Para que servem esses camaradas? Por que você gastaria o seu tempo aprendendo sobre OSI ou sobre TCP/IP? Bom, ajuda demais, de verdade, a você entender o funcionamento de uma rede. Mas, Léo, você não acabou de falar que a rede não funciona exatamente como, enfim. Eu não quero ser contraditório aqui, também não quero dar um de enrolex, eu quero ir direto ao ponto com vocês. O fato que, apesar das redes, na prática, não funcionarem exatamente como os modelos sugerem, não significa que não haja nesses modelos de referência coisas que procedem 1000%. É óbvio, entendeu? E com certeza, com certeza. Eu sou apenas, aspas, contra a ideia de que um switch é camada 2 e um router é camada 3. Por isso que eu fiz os episódios anteriores. Coisas assim. Ou, por exemplo, que o modelo OSI ele fala o quê? Que todos os procedimentos a serem executados numa camada devem ser concluídos naquela camada, o que impediria, por exemplo, de haver manipulação de dados em outras. Coisa que não acontece na prática. Justamente tem manipulação de dados em outras camadas. Isso vai de contra a filosofia do modelo de referência. Então, essas divergências funcionais. Mas para todo o resto, cara, você tem que estudar isso aí. Pelo amor de Deus, estude. Tá? Você que está começando na área, você precisa saber muito sobre isso aí. Lá na frente, na medida em que você estiver ficando mais confortável com as tecnologias, mais conhecedor de como as coisas funcionam, identificando os componentes, aí você vai saber identificar essas divergências que eu comentei nos episódios anteriores. Então, ponto 2 aqui, um resumo de entendimento. Cara, ajuda demais você entender o funcionamento da rede. Não apenas o funcionamento, mas eu destaque aqui o suporte. Há metodologias de suporte técnico a diversos tipos de problemas na rede que obedecem conceitos do modelo OSI ou do TCP/IP. Você fazer um dividir para conquistar, um top-down, um bottom-up, um move the problem. Tem várias abordagens. Por onde que você começa a olhar quando você tem um problema na rede? Se você conhece o funcionamento da rede com base no que você estudou nos seus materiais, artigos, livros, cursos, enfim, sobre OSI, etc., você vai conseguir meio que organizar o teu ferramental de suporte, teus processos de iniciação de suporte, diagnóstico e tudo mais, inspirado no modelo de referência, no modelo de camadas. Então é excelente, tá? Ajuda muito. Você tem que saber mexer com isso aí, tá? Lidar, descrever. Vou chegar nesse momento daqui a pouco. Fato. Outro fato, ele é excelente, assim, uma coisa que meio que conflitante aqui, mas tem uns extras. Excelente para você compreender a rede, como funciona uma rede de computadores. Acabei de falar isso aqui, a partir de compreensão, sem dúvidas. O modelo OSI, suíte de TCP/IP são excelentes para você entender como a rede funciona. Ótimo para análise de funcionalidade, análise de requisito, análise de especificação e análise de diagnóstico e suporte. Análise de coisas mais operacionais, excelente para isso aí. Ótimo.
inclusive todo o seu procedimento de suporte a clientes numa infraestrutura ou de prevenção e recuperação de desastre, muito do que você tem que fazer pode ser organizado com base nessa filosofia proposta pelos modelos de camadas, né, os modelos de referência. E aqui o outro porém, né? Você, cara, quando começa a estudar redes com algum profissional, tem vários excelentes profissionais de mercado. Como costumamos falar aqui no Rio de Janeiro, me inclua fora dessa. Eles falam me exclua, né? Me inclua fora dessa. Assim, não me colocando no bolo. Há vários excelentes profissionais, ótimas instituições. E esses profissionais são muito capacitados em ensinar redes. E muito provavelmente nesse teu processo de aprendizado você começará mais ou menos por ali. Coisas básicas, que é uma LAN, que é um WAN, quais são os componentes gerais de uma rede, essas coisas você vai aprender no início, mas logo de cara a sequência da tua evolução no aprendizado de rede vai ser em cima de horas, isso é fato. Então para ensinar ele é muito bom. Na verdade é uma relação de ensino e aprendizado, que são duas realidades que eu sempre falo isso aqui, nem sempre se encontram. Então é ótimo para o profissional que vai te ensinar como uma rede funciona, e dali você vai começar a se desdobrar e aprender mais e mais e mais e mais. E excelente para você que está aprendendo, consumindo essa instrução. É ótimo. Tá? Então, são 3 pontos aqui primários na parte que eu estou resumindo do entendimento dos modelos de referência. Mas tem mais outros 3 pontos aqui. Isso aqui é uma realidade. O modelo de referência OSI sugere o quê? A modularidade e a independência entre as funções, que permite a especialização, aqui é o ponto 5, pontos 4 e 5. O OSI ele é muito modularizado. A suíte TCP/IP, o modelo OSI são extremamente... Tanto que você tem várias camadas, 7 no OSI e 4 lá no TCP/IP. Essa modularização permite você saber exatamente quais são as interações propostas pelos modelos de referência e assim como as que ocorrem de fato numa rede, a exemplo do que eu procurei demonstrar nos episódios anteriores. E você vê que uma camada basicamente ela não depende de outra para funcionar em muitos aspectos, mas em outros com certeza, óbvio. Mas em termos de desenvolvimento de componentes ou de padrões de arquitetura, você consegue meio que bem modularizar isso aí. É fiel, Leonardo? Não. Aí eu confesso que não é, mas é uma proposta de modularização. Se eu fosse um fabricante de cabos, eu vou focar em desenvolver o meu produto conforme padrões previstos para aquelas tecnologias, né, de transmissão, de conexão física e tudo mais, que são referenciadas na camada física do modelo OSI. Um exemplo assim, tá? Bem didático. Então tem essa sugestão de modularidade e independência entre as funções. E obviamente o desenvolvimento mais especializado de componentes. Um exemplo, Léo, você pode dar um exemplo aqui? É difícil. O tema assim, porque você vê que o OSI não anda exatamente como a rede funciona e vice-versa, mas muita coisa pode ser aproveitada. Mas se eu fosse um desenvolvedor de algum aplicativo para Windows ou para Linux, eu não precisaria, para você ter uma ideia, desenvolver qualquer coisa na parte de função de rede. Não vou ter que escrever o código do TCP/IP, por exemplo, ou o driver das placas de rede e outros componentes de camadas mais baixas, porque isso já existe no meu sistema operacional. Via as bibliotecas, eu preciso apenas invocar e consumir esses recursos, essas facilidades disponíveis. Permite eu focar o desenvolvimento, o meu código, apenas no que eu quero fazer. As chamadas de rede, vou usar tudo que meu sistema já embarca, meu sistema operacional já faz. É um exemplo assim, sabe? Então, qualquer componente que tivesse que ser desenvolvido, o cara vai ficar focado nas áreas onde aquele componente precisa ser mexido. Um exemplo clássico, nós não temos o IPv6. O IPv6 introduz protocolos novos. Exemplo, o ICMPv6. Bom, o ICMPv6 é um protocolo da suíte TCP/IP para a família de endereços IPv6 Unicast, por exemplo. Só que, Unicast, embora a transmissão flua por multicast, no caso aí do Neighbor Discovery, do Router Advertising, coisas que veremos quando falarmos de IPv6. Mas o protocolo TCP, o protocolo UDP, o HTTP, o FTP, o SSH, o SNMP, todos esses protocolos, cara, são os mesmos. Então eu consegui que, olha só, se falássemos o seguinte, o protocolo IPv6 está na camada de internet, ou na camada de rede,
Aí vamos botar esse protocolo, porque está esgotando o IPv4, aquela coisa tudo já está em muitos e muitos anos aí. Mas enfim, eu não precisei, quer dizer, eu não, né? Quem sou eu na luz do dia aqui? Mas não foi necessário, por exemplo, mexer no TCP e no UDP na pilha de protocolo dos computadores. Protocolo mesmo. Então focou o quê? Na camada, nos componentes de camada de internet, ou nos componentes de camada de rede, que é o próprio protocolo IPv6, e entrada, obviamente, do ICMPv6. Tive que fazer umas mexidas no DNS, enfim, sabe? Então você consegue ser bem especializado, onde você vai mexer. Então você não precisa mexer em todo o suporte de funcionalidades da rede para acomodar um novo protocolo, uma nova funcionalidade. Isso é uma característica dos modelos de referência. E, obviamente, isso foi criado lá atrás para que estimulássemos o desenvolvimento, né, de padrões abertos e fomentando isso, a interoperabilidade. Aí tem relação com o que eu comentei em outras ocasiões prévias aqui. As redes, por muitos anos, eram repletas de componentes proprietários, não interoperáveis. E graças a essa proposta do OSI, e depois lá na ponta a suíte SPP, com as suas visões, né, que é menos rígido, muito menos rígido que o OSI nesse caso, vamos criar o que? Vamos focar no desenvolvimento de padrões abertos para assegurar a interoperabilidade e expandir a internet, e primeiro as redes locais, as redes de longa distância e consequentemente, a própria internet. Então são coisas aqui que estamos discutindo, né, no nosso resumo de entendimentos. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, se você está começando na área. No próximo vídeo eu falarei dos benefícios especificamente do OSI e o que você tem que fazer para matar essa charada de uma vez por todas e seguir se desenvolvendo na área de redes. Vamos lá para o próximo vídeo. Um abraço.